Olá amigos, tudo bem? Aqui Sérgio Feitosa e eu quero com vocês fazer uma reflexão filosófica acerca do sagrado e do profano. Você acredita em Deus ou você não acredita em Deus? Não é bem este o foco desta aula. O profano, pessoal, seria, na verdade, a discussão acerca daquilo que vai contra o sagrado, tá? É o que vamos ver ao longo da aula, mas de qualquer forma, o capítulo número 8 do seu livro, aí do Sais, começa discutindo filosoficamente uma relação até histórica entre a filosofia e a religião. E aí, pessoal, é possível estabelecer uma relação entre as duas? Existe uma corrente filosófica chamada epicurismo, que pelo próprio nome que sugere, foi criada por um cara chamado Epicuro, tá? E o epicurismo, ele tem uma coisa com o divino muito interessante, tá? Porque o epicurismo acredita na necessidade do ser humano encontrar uma paz de espírito. Não é necessariamente um culto a Deus. Epicurismo é uma corrente filosófica que defende que você tem que encontrar a paz de espírito a partir da concepção prática de prazer. Eu vou já explicar melhor o que é o prazer para o epicurismo, tá? Mas, na sequência, o seu livro traz uma proposta sobre a filosofia estoica, o estoicismo. E o estoicismo lembra muito o epicurismo, porque os dois, principalmente o estoicismo, tem uma coisa com o divino muito interessante. O estoicismo, pessoal, entende que em tudo aquilo que existe tem alguma semente, tem algum sêmen divino, como dizia Anaxágoras lá atrás. Mas, para os estoicos, nada do que acontecer deve tirar o seu juízo, a sua paz. Então, você aceite o destino. De uma forma racional, você precisa aceitar o seu destino, porque tudo que acontece tem um sentido, tem uma provocação, tá certo? Filosófica. Eu vou já explicar melhor isso. E o pitagorismo, que pela sequência deveria vir antes, ele é mais antigo, mas não vai atrapalhar o nosso raciocínio. Esse aqui tem uma relação com o sagrado forte mesmo. Porque o pitagorismo, pessoal, ele fala muito na necessidade de nós evoluirmos espiritualmente a partir de uma relação saudável, racional, com a matemática, ou para ser mais preciso, com os números. Olha que os antigos gregos, que já tiveram uma relação muito forte com a mitologia, com o politeísmo, acreditando e cultuando vários deuses, criam a filosofia, adotam o pensamento racional a partir do logos, mas os antigos gregos, pessoal, vão de alguma forma, como até nós mesmos hoje em dia, manter um resquício dos mitos, tá? Freud diz, por exemplo, que nós nunca matamos os mitos. Nós precisamos de mitos, tá? Para nos sentir mais fortes. Isso é algo mais psicanalítico, tá? Fica para um outro momento. Mas, pessoal, o epicurismo, como o estoicismo e o pitagorismo, falam muito de uma ataraxia. O que é essa ataraxia? Podemos traduzi-la por paz de espírito. Você precisa encontrar uma paz de espírito. A ataraxia é isso, pessoal. Agora, como é que eu vou encontrar essa ataraxia através do prazer? Simples.
O prazer para Epicuro é o que ele vai chamar de aponia. Aponia, ao pé da letra, significa a ausência de dor. Essa é a concepção de prazer para Epicuro, que você não deve sentir dor, tá? Evitar a dor, fugir da dor. Vou dar exemplos. Na sala de aula você está um pouco triste porque discutiu com um colega muito querido, esse colega não está falando com você mais. Então isso te deixa muito mal. Esse sentimento de angústia, perturbação que você está sentindo é o contrário do que defende Epicuro. Você deveria, raciocinando, evitar situações que vão lhe deixar desconfortável, que vão lhe deixar mal, perturbado. A ataraxia é imperturbabilidade. Então você precisa estar em paz de espírito sempre. Para que inventar confusões? Para que gerar brigas? Para que perturbar a sua alma? Essa é a mensagem de Epicuro. Você vai fazer uma refeição. Aí, movido pela fome exagerada, comeu mais do que deveria. Normalmente as pessoas sentem um desconforto, uma dor, um mal-estar. É outro exemplo que Epicuro condena muito. Os excessos, pessoal. Então, para Epicuro, uma vida sagrada, saudável psicologicamente, é uma vida equilibrada. Por isso que o epicurismo defende demais a temperança, que pode ser traduzida como equilíbrio. Uma vida mentalmente saudável, espiritualmente tranquila, é uma vida temperada. Não associe a palavra temperada que há condimentos que se usa na cozinha, tá? Temperada é a vida que é equilibrada, ok? Então esse é o prazer de que nos fala Epicuro, um prazer de equilíbrio, um prazer de quem fala e faz apenas o necessário para não tirar essa paz de espírito. Entenda, não associe essa precaução à covardia, à inércia, à paralisação. Você pode falar, você pode agir, só não pode se exceder no que você faz. Até o ato de dormir, que é tão prazeroso para muita gente, tem que ter equilíbrio, não dormir demais nem dormir de menos, não comer demais nem comer de menos. Equilíbrio. Já o estoicismo, quando fala de destino, ele entende, pessoal, que tem que haver uma aceitação desse destino. Agora, uma aceitação que seja racional. Não é uma aceitação impensada, não é uma aceitação, sabe, imprudente, impensada. Vou dar um exemplo. Estou caminhando numa estrada, numa calçada e de repente eu avisto no chão uma casca de banana. Se eu avisto a casca de banana, não é meu destino, apesar da coincidência da trajetória entre os dois, a casca e eu, pisar nela e cair. Seria extremamente imprudente. Não seria nada inteligente você pensar assim: já que essa casca está aí, eu devo pisar e escorregar. Se a você cabe a faculdade de pensar e desviar dessa casca de banana, ou se for mais ético ainda, tirar de lá para que alguém não caia e colocar numa lixeira. Então, mas tem coisas, pessoal, que não dependem da vontade da gente. A mesma casca de banana, se eu não a vejo, aí é diferente. Se alguém jogou enquanto eu passava, é diferente. Se acontece alguma coisa que é involuntária, por mais que lhe traga alguma dor,
você precisa se conformar, suportar e tentar encontrar resiliência. Essa é a visão de Epicuro. Lembrando que para Epicuro, isso que nós chamamos de Deus estaria presente como se fossem os átomos, tá? Como se fosse parte da matéria que existe, em tudo que existe. Então existe um Deus, uma providência que está agindo, que está atuando sobre tudo aquilo que existe. Então, acontece um mal aqui para muito em breve acontecer um bem mais adiante. Cabe a você resignação, cabe a você prudência, cabe a você sensatez para não lutar contra o destino. Até porque se você lutar contra o destino, você nunca terá essa paz de espírito. Então observe você que a concepção do epicurismo e do estoicismo são bem diferentes, tá? Apesar de os dois visarem o mesmo objetivo final, que é essa ataraxia. Já o pitagorismo, pessoal, ele entende que através da razão matemática, você vai adotar um verdadeiro estilo de vida que a geometria, que a aritmética vão lhe dar. Não é a matemática numa perspectiva, entenda, numérica apenas. É a matemática numa visão ética mesmo. Quando você fala, aluno, normalmente, que não gosta muito das aulas de humanas, o argumento, a fundamentação que você usa, normalmente, é porque as aulas de humanas rodeiam demais, elas não chegam aonde interessa, com a rapidez que normalmente os matemáticos querem. Estranho quando isto vem de alguém que não é tão prático assim no seu dia a dia, se é que eu me faço entender. Há pessoas que sabem muita matemática, há pessoas que nas provas, então, conseguem muito boas notas, mas infelizmente não conseguem na vida afetiva, profissional, particular, né? Ser assim tão práticos, tão retilíneos entre um ponto e outro. Entendeu a ironia? Se você é uma pessoa realmente objetiva, cartesiana, precisa, racional, fatorial, como se sugere, não deveria emocionalmente ser tão tangencial, ser tão centrífuga, quanto muitas vezes a gente é. Então, olha, tentando ser mais didático. Para Pitágoras, quando você diz que quer uma coisa e essa coisa é racional, ela é válida, motivo de aplausos, todos lhe encorajam, a você compete agora, entre tantas outras coisas, não perder o seu foco de vista. Porque se como na vida tudo é uma questão de ser reto, retilíneo, ficar tangenciando, ficar serpenteando, é perder esse foco. Tá bom? Então, para os pitagóricos, pessoal, há uma necessidade da gente evoluir espiritualmente. E aí é a matemática que vai entrar, segundo eles, como um recurso para que você consiga, aplicando-a na vida, ser assim tão objetivo, rápido, preciso, cirúrgico, radical. Pessoal, então, o sagrado é essa relação que nós temos com o sobrenatural. E o profano seria a oposição a esta ideia, tá? Quando você normalmente percebe pessoas que tripudiam, que escarnecem, que zombam, que às vezes até maculam, né? Os símbolos religiosos que outras pessoas veneram, isso é uma profanação, tá? Volta e meia, templos religiosos, né? Templos católicos, templos evangélicos,
fazem denúncias de assaltos. À noite, pessoas entraram no templo, roubaram, afanaram, subtraíram objetos da igreja. Normalmente objetos valiosos, tá? Então esses ladrões, eles profanaram o templo, não respeitaram aquilo que por crença outras pessoas defendem, que existe ali ou uma divindade ou uma representação sagrada do divino. Então o sagrado, pessoal, é essa crença simbólica naquilo que estaria além da natureza, tá? Trocando em miúdos, Deus, deuses ou termos semelhantes. Pessoal, no capítulo 8 ainda há uma referência muito interessante, eu achei muito válida, viu? Essa percepção do capítulo 8 a ninguém mais, ninguém menos que Søren Kierkegaard. Vocês fazem primeiro ano, não é isso? Então, normalmente são garotos ainda de 14 anos, 15 anos. Sugiro que nas suas leituras vocês acrescentem Kierkegaard, o conceito de angústia, desespero, temor e tremor, a concepção de Deus para Kierkegaard. Muito interessante, pessoal. Agora, mais interessante ainda é isso, ó. Kierkegaard não é ateu. Kierkegaard crê em Deus. Agora, pessoal, Kierkegaard não crê que Deus exista. Olha que informação proposital eu coloquei na aula para que você possa, quase que bugando, sentir uma provocação, tá? Deus não existe. Ah, mas se o Kierkegaard acredita que Deus não existe, conta outra. Kierkegaard é ateu. Não, ele não é ateu. Ele crê em Deus. Só que para Kierkegaard, Deus é. Deus não existe. Deus é um ser. E como todo ser de verdade, para Kierkegaard, Deus é infinito. Deus não oscila. Kierkegaard tem o pensamento de que toda pessoa que ora a Deus, ela não está mudando Deus, ela está mudando a si mesma. Então, quando você se ajoelha e ora, pede a Deus alguma coisa, você não está mudando Deus. Deus, se eu alcançar tal objetivo, eu prometo, em retribuição a essa graça alcançada, fazer tal coisa. Então você está meio que chantageando Deus. Essa seria a interpretação do Kierkegaard. Você está trocando, você está propondo a Deus que Ele faça por você uma coisa e você faz em troca outra? Então, para o Kierkegaard, pessoal, somente o homem existe. O homem existe. E essa condição de existência de que nos fala o Kierkegaard, portanto, é finita. E é por isso, pessoal, que o Kierkegaard é associado a uma corrente filosófica interessantíssima, que é o existencialismo. Então, o Kierkegaard está entre aqueles pensadores que não é ateu, não são ateus, mas que também acredita na necessidade da autonomia do ser humano, tá? Kierkegaard fala muito de uma vertigem de liberdade que toda pessoa tem quando percebe que ela deve viver a própria vida, tá? Eu sei, pessoal, que esta aula deve estar chocando algumas pessoas, em especial aquelas de orientação mais religiosa, com todo respeito, mas que eu não seja mal interpretado ao dizer isso, porque eu estou reproduzindo o pensamento de Kierkegaard, tá? Mas, por exemplo, quando você vai fazer uma prova e pede muito a Deus que lhe ajude, e de repente a prova teve uma nota muito boa, e foi uma nota lícita,
foi uma nota dentro do que a lei estabelece, que é não pescar pelo colega, tá? Não colar, então é porque você dominava o assunto, é porque você estudou o assunto, não é porque Deus te deu um 10, tá? Para Kierkegaard, Deus não interferiria na sua nota se você não merecesse. Na verdade, essa nota que você tirou muito boa foi uma nota que você mereceu. Normalmente, pessoal, só uma partilha com vocês, eu tento olhar muito essa atitude a partir de Kierkegaard, sabe? Quando normalmente uma pessoa está participando de algum esporte e ela se ajoelha e ela reza e ela faz gestos, ela faz símbolos religiosos, normalmente a cruz, não é isso? E olha para cima e beija a mão, como se fosse Deus que tivesse interferido naquele resultado. Na interpretação do Kierkegaard, pessoal, isso é quase um sacrilégio, porque num jogo, tá? Normalmente Deus não vai interferir para um dos lados, pelo menos para o Kierkegaard, pessoal, o grande milagre é a vida, é a inteligência. Então cada um deve viver a própria vida, na concepção de que ela é finita e que se ela é finita, nós temos um prazo para cumprir. Então, pessoal, na sequência, o seu livro também faz referência aí a um grande filósofo alemão que é o Hegel. Não se fala Hegel, tá? Hegel, entende, pessoal, que a realidade está marcada pela presença de um espírito. Hegel nos fala muito de um espírito. E esse espírito de que nos fala Hegel, pessoal, é racional, é a razão, tá bom? Então, em tudo aquilo que existe, realidade, natureza, existe, pessoal, um espírito racional. Olha que interessante o que fala Hegel. No ar que respiramos, na água que bebemos, naquilo que tocamos, em nós mesmos, em tudo aquilo que existe, existe um espírito. Esse espírito pode ser, para Hegel, confundido, interpretado como Deus, tá? Então, para Hegel, pessoal, essa inteligência, essa razão é inerente a tudo que existe. Claro que esse espírito se manifesta em níveis diferenciados, tá? Desde uma sensibilidade muito infantil até mesmo a uma infelicidade conflituosa e a um nível mais absoluto. A filosofia do Hegel é chamada de filosofia absoluta, tá? Porque Hegel acredita em Deus como um espírito absoluto. Hegel tenta, portanto, pessoal, uma filosofia totalizante, que lhe permita entender tudo, da matemática à música, passando aí por qualquer outra área do conhecimento, tá? Por isso que Hegel vai nos dizer que tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Pessoal, o Hegel é um otimista. O Hegel encantava demais os seus alunos. Há quem diga, inclusive, que as aulas dele eram muito disputadas, porque ele conseguia passar para os seus alunos essa concepção de que a realidade ela é racional e de que o ser humano ele vai conseguir, de forma evolutiva, avançar, tá? Na vida. Kierkegaard discorda disso. Para o Kierkegaard, que é um grande ácido crítico do Hegel, esse otimismo do Hegel não faz o menor sentido. A angústia, o sofrimento, como também pensa Schopenhauer, é inerente ao homem. Nós não vamos ficar felizes porque somos livres. Ao contrário, embora para o Kierkegaard essa angústia nos faça evoluir, nos faça progredir.
Pessoal, e o capítulo 8 vai encerrar com referência a ninguém mais, ninguém menos que o grande jurista alemão Max Weber. Pessoal, Max Weber, ele é um pensador do direito, viu? Normalmente você estuda Max Weber nas aulas de sociologia, mas o Max Weber, ele é muito ligado ao direito. Vocês sabiam que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha perdeu e ao perder a Alemanha foi obrigada a assinar lá o acordo em Versalhes, o Tratado de Versalhes, que foi muito humilhante para ela. Humilhação essa que vai ser causa da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem quem foi representar a Alemanha lá na Conferência de Versalhes? Max Weber, o doutor Max Weber. Pelo respeito que ele impunha aos adversários vitoriosos, Max Weber foi lá assinar a rendição e a derrota da Alemanha. Mas o Max Weber, pessoal, também é um cara da sociologia. Ele teve uma depressão muito grande. Sabiam disso? O Max Weber, pessoal, ele se sentiu culpado pela morte do pai dele, porque eles tiveram uma discussão muito séria e o pai morreu, infartou, aí ele entrou em pilha, em parafuso. E aí ele foi acompanhado por médicos e conseguiu dar a volta por cima. Foi a partir daí que ele começou a escrever sobre sociologia. E entre os conceitos que ele vai criar está o de desencantamento do mundo. Desencantamento do mundo é um conceito de Max Weber, segundo o qual, pessoal, toda sociedade, ao longo do tempo, vai deixando de crer em certos valores para acreditar em outros valores. Olha que interessante. Segundo Max Weber, pessoal, os primeiros hebreus, os judeus, os ancestrais dos judeus, eles eram politeístas. O politeísmo dos judeus, dos hebreus, ele evoluiu para um monoteísmo. Vocês lembram isso? Quando leem a Bíblia, quando vê história, o politeísmo ele evoluiu para um monoteísmo a partir da ação de Moisés. Isso foi um desencantamento, porque os hebreus perderam o encanto, a magia em vários deuses e passaram a crer em um Deus só. Aí depois, pessoal, existe um outro momento que é quando surge o cristianismo. E o cristianismo seria um novo desencantamento, porque esse monoteísmo de Moisés, o mosaísmo, o judaísmo, teria mudado quando se chegou ao cristianismo. E a Igreja Católica, ela vai por muito tempo se arvorar como a grande e única expressão do cristianismo. É quando estoura, no século XVI, a Reforma Protestante. E essa Reforma Protestante, pessoal, é um novo desencantamento do mundo. Tivemos um desencantamento, tivemos 2 desencantamentos, 3 desencantamentos, e a modernidade, com a Revolução Industrial e outros acontecimentos, pessoal, é um novo desencantamento. Então, para o Max Weber, pessoal, o homem vai, ao longo da história, passando por níveis de desencantamento, o que para ele, teoricamente, é uma evolução. Ok, pessoal? Embora, para o Max Weber, essa evolução tinha se perdido com a indústria moderna, quando a burocracia excessiva do Fordismo desumanizou o homem, colocando-o numa jaula de ferro racional. Pessoal, nosso recado é esse, tá? Capítulo 8. Espero que vocês tenham compreendido bem essa aula e que vocês mandem para a gente os seus olhares, tá? As suas análises, impressões.
Elogios, críticas, sugestões, estamos aqui para ouvi-los e para lê-los, tá bom? No mais, pessoal, um forte abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima.